Olá, no ar Guardados da Memória. Hoje a gente conversa com um profissional que está no ar desde 1970, já passou pelas principais rádios, trabalhou na TV e também nos jornais de Bagé e que ainda hoje permanece no ar aqui na Nova FM. Hoje conosco, Antônio Luiz Girassol. Muito bem. Antônio Luiz Girassol, como é que tá? Tudo bem, Gira? Tudo bem, com frio, como todo mundo, né? Tudo bem. Invernão em Bagé. 2018 tá rigoroso. Bastante. Acabamos de sair de um racionamento, mas agora, felizmente, a coisa já está normalizando, né? Mas o frio continua. Aliás, é inverno, não tem nem do que reclamar. É coisa da natureza, né? Bom, Gira, vou te perguntar, antes da gente falar da tua trajetória no jornalismo, vou te perguntar sobre a tua infância. Fala dos teus pais, onde é que tu nasceu? Bom, eu nasci em Pelotas, em 1951, e vim para Bagé em 1965, onde estou até hoje, porque me radiquei aqui mesmo. A infância foi, então, em Pelotas? Não, é parte dela, né? Eu vim para cá, acho que com 13 anos ainda. E a minha mãe e o meu pai foram embora para São Paulo, ambos já falecidos, mas eu fiquei com a minha avó, morando aqui. Qual era a ocupação dos teus pais? Bom, o meu pai era ambulante, ambulante não, ele Vendedor. Viajante, vendedor e viajante. E a minha mãe, prendas domésticas, como a maioria das mulheres, dona de casa, como a maioria das mulheres era naquela época, né? E foram embora para São Paulo, porque ele era de lá, né? Ele era de lá. E... O sobrenome Girassol, então, veio de São Paulo. É sobrenome italiano. E eu fiquei aqui com a minha avó, que me criou praticamente, foi ela quem me criou. Onde é que era a casa da tua avó? A minha avó, nós moramos em alguns lugares, moramos ali na Praça das Carretas, e moramos, eu também tive orgulho, posso dizer isso com tranquilidade, morei com ela na Vila Vicentina, naquele tempo podia, hoje não pode mais, hoje só são idosos e pessoas carentes mesmo, mas naquele tempo podia, e eu morei com ela ali na Vila Vicentina por um bom tempo. Morei também na Rua 20 de Setembro, são lugares em que passei a minha infância, sendo que na Salgado Filho foi onde eu consegui, na minha infância, as maiores amizades. Tempo de guri. Bacana, bacana. Tempo de guri. E me diz uma coisa, qual foi o colégio que você frequentou aqui? Aqui eu frequentei o Silveira Martins, que eu lembro, não lembro de outra escola, mas eu frequentei Silveira Martins, é do que eu lembro agora, que eu frequentei durante boa parte a escola Silveira Martins à noite. Na realidade chamavam de Geteco, né? Porque o prédio, se não me engano, era emprestado pelo Silveira Martins ao Geteco, que não tem nada a ver com o nome do grupo. O Geteco era o nome do Grêmio, mas ficou conhecido como Geteco e até hoje é conhecido assim. Bom nome. Bom, na época, quando tu era criança, pequena, televisão não tinha, muito pouco. Muito pouca coisa. Como é que era o teu contato, como é que era a tua relação com o rádio? Não tinha muito, não. Eu sempre gostei de rádio. Quando eu morei ainda em Pelotas, eu, na minha infância, procurava fazer essas rádios de brincadeira, montava um estúdiozinho. O nome da rádio eu nunca esqueço, porque eu gostava muito de histórias em quadrinhos e de faroeste. Então o nome da rádio era Rádio Xerife. Rádio Xerife, E eu fazia aquilo, gostava desde guri, e apareceu a chance de eu trabalhar em rádio aqui, em 1970, na Rádio Difusora, quando trabalhei na equipe esportiva do Marco de Vila. Pois hoje em dia o roteiro é mais ou menos assim, eu quero trabalhar com comunicação, eu faço o Enem, vou para a universidade, tento arrumar um estágio, e aí a carreira começa. Como é que uma pessoa comum, digamos assim, surgia essa oportunidade de ir para o rádio? Era pelo contato? Não, é porque eu gostava tanto que eu e o meu amigo Joscar,
Sim, que hoje Saraiva. também é radialista, Saraiva, nós fizemos testes na Clube, quando a Clube surgiu em 1970, só que acho que era tanta gente querendo, né? Era uma rádio nova, uma rádio do momento, a rádio diferenciada das outras. Então todo mundo queria a Clube, e nós não passamos. Aí depois surgiu essa oportunidade da Rádio Difusora, não me lembro como é que surgiu, e eu procurei, né, e o Codevida aceitou. Né, eu trabalhei na Rádio Difusora nesse tempo, né, na década de 70. A partir de 1970. Isso. Depois, eu já me radiquei em rádio, fui fazendo a minha vida em rádio, fui conhecendo outras pessoas, e fui locutor de estúdio também na Rádio Difusora, apresentei programas musicais, mas basicamente comecei na equipe de esportes da Rádio Difusora. Pois é, e o que pode me falar assim de grandes transmissões a partir dessa época, sei lá, grandes clássicos, Baguá, os jogos com a dupla Grenal? Na realidade daquele tempo, o futebol daqui era muito valorizado, muito diferente do que é hoje. E eu até comento às vezes com as pessoas que nós não tínhamos faculdade de jornalismo, mas a qualidade dos apresentadores, salvo raras exceções, era muito boa. Daqui saíram nomes, Vassionir Lopes, foi um grande narrador, ele hoje parece que mora em Caxias. Isso, gerente mora da na Rádio Serra. Cultura há muito tempo. Então. Eu não lembro de outros nomes agora, mas o Azevedo, que era um grande narrador, foi embora cedo de Bagé. Falecido Roberto Madureira Burnes, que era tinha uma voz... Uma voz ímpar, né? Exato, ímpar. Então, o Mário Codevila, que também não está mais nativa, então eram nomes que marcaram época no rádio de Bagé como locutores esportivos, como repórteres esportivos. O nosso colega Sivaldo Souza, essas pessoas assim, das quais lembro, e que Musa foi repórter. Edgar Musa, né? Eu fui repórter, fui comentarista, fui narrador. Narrador eu nunca me dei muito bem com essa função. É complicado, né? Tem um certo tempo, né? Tem. Então, mas a gente faz de tudo, né? Sim. Eu me lembro quando eu era menino e estudava, a professora, eu não me lembro qual era a prática que ela ensinava, qual era a disciplina, e ela dizia que o americano, a profissão dele é aquela, né? Ele é treinado, estuda para aquilo. Sim. E o brasileiro, a maioria das coisas que ele faz é diversificado. Faz isso, faz aquilo outro. Sabe fazer tal coisa, sei, às vezes nem sabe. O cara não sabe, mas vai embora. E vai e aprende. Até pela necessidade de trabalhar. Sim. E em rádio eu já fiz de tudo. Trabalhei em mesa de som, narrador esportivo, apresentador de programa musical, apresentador de jornalismo, repórter esportivo, repórter de jornal, enfim, fiz de Hoje em dia tudo. tem muitos recursos, né? Mas fazer uma transmissão de um jogo de futebol, por exemplo, fora de Bagé, era uma aventura, né? Era, no tempo da Rádio Clube, e não é muito longo esse tempo, não é muito antigo, não. Sim, não, parece que faz milhares de anos, né? Então, isso em 1974, alguma coisa, eu me lembro que eu ia transmitir futebol fora de Bagé com 2 gravadores Philips, aquele de teclinha, sabe? E um para receber o retorno e outro para transmitir. Então as pessoas às vezes, porque existiam lá na época, e como hoje acredito que bem mais modernos, né? Aqueles transmissores que tu levava uma maletinha, tu encaixava 4 pontas, né? 2 pontas para receber, 2 pontas para transmitir. E as pessoas, quando eu chegava, meu amigo falecido, que eu esqueci de citar antes, Cid Viana, que era um narrador muito engraçado, porque ele fazia muito humor, ele foi homem de circo, né? Contava piada, eu me lembro que nas viagens ninguém ficava quieto com o Cid, porque ele tinha um humor fantástico. Então, os outros colegas de rádio, Erechim, Vacaria, onde eu fui algumas vezes, eles ficavam surpresos como é que a gente podia transmitir com aquele tipo de equipamento. Sim. Pois é. Muitas vezes sem retorno, não sabia nem se estava chegando aqui. Às vezes é difícil isso, né? A gente mantinha contato
com um estúdio e perguntava, né? Aí o pessoal daqui confirmava, olha, tá bom, tá chegando bem o som, pode ir tranquilo. Mas já houve uma vez, houve um quadrangular Bagé-Pelotas, Bagé-Guarani, Brasil e Pelotas, que eram jogos aqui e jogos em Pelotas. O nosso amigo Codevila, ele narrou um jogo aqui, mas não sou, aliás, lá em Pelotas. Sem saber se estava chegando aqui ou não. Aí a preocupação dele era perguntar no domingo seguinte, para quando nós fomos viajar, perguntar se realmente o som tinha chegado. Ele narrou, mas não sabia. Acontece. O Musa conta que a transmissão que ele nunca esquece foi um futebol amador lá em São Domingos, que eles transmitiram pela cerca de arame. Isso. Tinha que ser inventivo, né? E era com linha física também, né? Então complicava, se rebentava a Por linha. exemplo, tinha que ir, por exemplo, a vacaria, como tu falou, tinha que ligar para lá, solicitar uma linha telefônica. Sim, isso sempre tu fazia com antecedência, ligava para então CRT, pedia, né? Quando chegava lá no estádio, cabine tal, tava ali os fiozinhos que a CRT montava para tu montar o teu aparelho. Inacreditável. É assim que sempre funcionou e hoje eu não sei como é que está, porque faz tempo que eu estou fora. Sim. Tu passou por todas as rádios AM de Bagé? Difusora, Cultura e Clube. E Clube. Pelas três. E trabalhei também, uma época lá, em 1975, se não me falha a memória, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Tu era correspondente ou tu foi a São Paulo? Eu fui a São Paulo. Eu morei em São Paulo um tempo. São Paulo é uma cidade muito selvagem, né? Selva de pedra, né? E eu era muito jovem. E a minha mãe, como falei no início, morava lá. Meu pai, né? E eu fui. E trabalhei lá na Rádio Bandeirantes, fiz pouca coisa. Era plantão de estúdio com o famoso Paulo Edson, que era plantão da época. Conheci Fiore Gilhote, que era um grande narrador. Conheci algumas pessoas lá. Rádio Bandeirantes, que era uma radiovia do Brasil inteiro, como ainda é hoje. Mas hoje acho que está diferente também. Também plantão esportivo. Plantão esportivo, exatamente. Bom, eu conversei um tempo atrás com a Maria de Lourdes Coman, que fez parte da primeira equipe da TV Bagé. Trabalhou comigo. Estava lá também. Trabalhou comigo. Como é que surgiu essa transição? Como é que foi a transição de rádio para TV? Que para mim não houve muita novidade, a não ser que a gente aparecia, né? Sim. E no rádio não, mas o resto era tudo praticamente igual. E a Maria de Lourdes tem uma passagem muito interessante, porque eu era o chefe de jornalismo e escrevia a notícia também. E um dia, ela não deve lembrar disso, eu estava almoçando e vendo o jornal do almoço Parte Local. E ela falou na gestão da então não, que hoje ainda continua a CIBA, e do então presidente, se não me engano, era o senhor Araceli Menezes, quem muito entrevistei pelo rádio, e aí ela falou, lendo a notícia, acho que ele tinha sido reeleito. Então o senhor Araceli dos Santos Menezes foi reeleito para mais um ano de gestação na presidência da CIBA. Ao vivo. Aí não teve como corrigir, né? E o do Vassionir Lopes, nós gravávamos no sábado, Jornal Nacional, Parte Local, e estava um dia meio nublado, mas ninguém poderia dizer que ia chover. Nós gravamos, aí quando ele entrou no ar, a primeira coisa que se falava era do tempo. Em Bagé, tempo bom, estava caindo uma chuvarada, deu uma enchente terrível, aí o Marcos Prost, que era o gerente, proibiu de se gravar o Jornal Nacional. Tinha que ser ao vivo. Ao vivão. Porque um erro terrível. Sim. Quanto tempo tu ficou na TV? Eu não lembro, acho que uns 3 anos. Eu, João Batista Benfica, Joscar Saraiva. E era o Alcides Martins? Tu tinha um programa? Alcides Martins, nós fazíamos um programa esportivo juntos. Porque a televisão local tinha programas ao vivo. Tinha programas ao vivo. A Maria de Luz apresentou, Ângela Gervásio apresentou. O recentemente falecido Diogo Madruga. Diogo Madruga apresentava um programa gaúcho. Enfim, tinha programação local. Que era para marcar o nome da televisão. Claro, para chegando. Então para marcar a presença da televisão em Bagé.
que foi o Marcos Profits, pioneiro, era judeu, não sei se é vivo, ele sofreu um acidente, pelo que eu sei, estava em cadeira de rodas a última vez que eu soube dele, então ele foi um desbravador. E a intenção era fazer com que a televisão, na época TV Bagé, era uma sociedade, né, de empresários locais, marcasse o seu nome, a sua presença com as coisas da cidade. Muito bom. Bom, eu estou conversando aqui com o Antônio Luiz Girassol, que foi meu companheiro no jornal Minuano, né? Minuano, trabalhamos juntos. Bom, me diga uma coisa, como é que foi essa passagem para o jornal impresso? Porque tu não é da primeira turma do Minuano, né? Não, de 94. Em 94 eu fui colunista do Minuano, eu escrevi uma coluna de esportes, e a convite do meu amigo, que eu prezo muito, Orlando Brasil, Orlando Carlos, e a sede do Minuano... professor Orlando. Então, a sede do Minuano era no edifício Alcázar, se não me engano, perto do Peruso, ali da Bento. E eu escrevi uma coluna. Durante muito tempo escrevi. Nessa época o Orlando era o editor-geral? Parece que era ele o editor-geral. Escrevia política? Isso, escrevia política também. Em 1996, o Minuano já era, nesse tempo que eu te falei, era uma vez por semana. Aí, em 1996, o plano, já era da Urcamp, Minuano, tempo do professor Morvan Ferrugem, a ideia era fazer o jornal 2 vezes por semana, bissemanal. Né? Aí o Orlando me convidou para escrever política e ser repórter do jornal Minuano. Eu fui. Né? Fui. Você estava trabalhando onde, Gira? Aliás, escrevia política, não, esporte. Esporte. Escrevia política. Ele escrevia política. Eu estava trabalhando na Rádio Cultura. Eu era repórter lá e apresentava um programa musical à tarde. Claro que eu aceitei. Para mim foi uma maravilha, né? Porque estava entrando em jornal que eu conhecia até por ali, porque no tempo que eu escrevia a primeira vez, só deixava o material ir embora. Escrevi no Classe Sul também coluna esportiva, no De Fato. Só que o De Fato era um jornal extremamente político. Tinha um lado e defendia aquele lado. Era contra, na época, a prefeitura. Quem era o prefeito? Guanaco, Carlos Azambuja. E o Minuano era antagonista. Até porque, aliás, o Minuano não, o De Fato era antagonista. Porque tinha o Correio do Sul. Tinha o Correio do Sul, entende? Que era o jornal mais antigo, tradicional, que todo mundo lia. E que era alinhado com a situação, né? Exatamente, por isso que eu digo, no Brasil, imprensa livre é mentira, não existe isso. É uma ilusão, né? É ilusão, não existe isso, cada um tem o seu lado, cada um puxa a brasa para o seu assado. Tanto que um editor de jornal local foi assessor do prefeito. Uma coisa bem antiética. Sim, né? sim. Então, um conflito de interesses enorme. Enorme. Né? Então, e o De Fato era antagonista. De Fato, escrevia algumas coisas, esportes, preferencialmente. Tanto que um dia eu entrevistei o Branco, né? Quando ele jogava no Gênova, se não me engano, na Itália. Ele veio ao Bagé, sempre muito simpático, muito gentil. Eu fiz uma entrevista com ele. Só que hoje eu não tenho nada mais do De Fato. Certo. Isso é um problema. Tem o arquivo, tem muita coisa que se perdeu de muitos jornais, das rádios, da TV, nem se fala, né? Exatamente. É uma pena, né? Bom, Gira, tu ficou 16 anos no Minuano 16 anos. Desempenhou várias atividades, né? Fui repórter. Quando eu cheguei lá em 2009, tu já era editor assistente. Isso. Tem saudade de sair 2 da manhã? Não. Não. De fechar jornal 1h30, 2 da manhã? Porque muitas vezes eu fechava mesmo. O Glauber, que era editor, ele era professor, sim, continua sendo. Ainda né? sim. E muitas vezes ele não podia vir para o fechamento, ele chegava bem depois e conferia e tal. Mas aí quem fechava o jornal era eu. Correção, essas coisas, passava pela revisora, mas o editor, no caso, quem editava o jornal, praticamente eu, muitas vezes, embora ele conferisse depois,
passava por mim as revisões, eu tinha que ler aquilo, é cansativo. É cansativo. O jornal é muito cansativo. Bom, tu trabalhou lá e tu sabe disso. E escrevi aquela coluna, é verdade, que era uma coluna romântica, que todo mundo lia e disse, eu tenho uma bela lembrança. Sim. E as pessoas às vezes passam por mim na rua e dizem, puxa vida, por que tu não continua escrevendo? E era uma coisa, na verdade, uma coisa alimentava a outra, né? A coluna porque tu trabalhava na rádio, isso. E aí a rádio puxava para a coluna puxava para... Aí eu trabalhava nessa época, eu já... Em 1996, alguns meses depois, eu saí da Rádio Cultura, porque estava meio difícil conciliar as duas coisas. E já mais para cá, em 2002, eu entrei na Rádio Clube, fazia o programa pela manhã, programa matinal, aí já dava para conciliar numa boa, então eu trabalhava na rádio e trabalhava no jornal. Sim. Bom, eu saí do Minuano em 2012, depois tu acabou saindo. Em 2012 eu saí também. Foi o mesmo ano? Eu saí no final, dezembro. Eu também, só saímos juntos. Saímos juntos, exatamente. Juntos. Bom, Gira, ficou um tempo meio assim, voltou para a rádio. Como é que foi o convite aqui do... Foi meu amigo Fábio Freitas, né? Que é uma espécie de faz-tudo, pau para toda obra aqui na Rádio Nova. Ele, a princípio, me convidou para fazer algumas participações. Eu até 7 anos fora, né? Fica meio reticente de começo. Fiquei e tal. E até porque eu tenho alguns hábitos, um deles é caminhar de manhã. Sim. Faço a minha caminhada. E vai me atrapalhar um pouco, mas tudo bem. Mas aí, nós conversando, ele disse, eu estou com vontade de entregar horário, quem sabe tu pega, aí é uma boa. Vou voltar a fazer rádio, então. É um programa musical, que faço eu e a minha colega Adriana Marchetti, que é taróloga, parapsicóloga, reikiana, e trabalhou comigo na Rádio Cultura um tempo. Né, faz mais ou menos isso 15 anos atrás. E eu a convidei para fazer o programa comigo e nós fazemos juntos. A impressão que eu tenho é que o rádio, antigamente, ele tinha até por não ter outros meios, o rádio ele tinha um alcance maior. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia tem tecnologia, internet, sim, tem tudo. A rede social. Como é que é trabalhar com essa tecnologia? Enfim, qual é a diferença que tu nota do tempo que tu começou no rádio para agora? O que tem de melhor, o que tem de pior? Hoje a comunicação é uma coisa muito abrangente. As redes sociais, tu acabou de falar. No Face eu acho que tem muita publicação idiota, muita coisa que não dá nem para levar em consideração. As pessoas acham que o Face aceita tudo e aceita mesmo. E aceita, né? Então ficam publicando bobagem. Hoje acordei mal-humorado, hoje não sei o quê. Eu vejo coisas absurdas. A rede social, ela revelou um lado meio ruim do brasileiro, né? De uma maneira geral, né? Porque as pessoas não se dão conta, às vezes, eu acho, da importância que tem as redes sociais, né? Facebook, por exemplo, que é o mais usado, é o público, né? O aberto, alcança o mundo inteiro. Então, eu, por exemplo, tenho amigos estrangeiros. Parece que as pessoas não têm muita noção desse alcance, às vezes, né? Eu nunca fui, eu não tinha, porque eu entrei para esse mundo em novembro do ano passado. E eu me lembro que existia o Orkut, né? Sim. E no Orkut as pessoas usavam muito isso. Eu estou indo no banheiro. Não tem nada a ver. Eu quero saber. E hoje no Face, fiz uma torta, olha só que beleza. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não é para isso. Tem coisas mais sérias que podem ser abordadas ali. Isso sem falar nas fake news, né, que são notícias falsas, que as pessoas ficam espalhando coisas mentirosas. Eu sei que agora há um acordo entre Justiça Eleitoral e Face para evitar essa proliferação. É difícil, né? É difícil, realmente é. Gira, tu casou, teve filhos? Sim, eu casei em 79, tenho um filho só. Tem um filho, Adriano, que é fisioterapeuta, trabalha na prefeitura e tem a clientela particular, tem a minha netinha Helena, que tem 4 aninhos. Sou separado, divorciado, no caso, desde 2002, desde 2003,
E hoje eu moro sozinho. Estou aí, né? Estou vivendo a minha vida. Bacana. Gira, bom, tu começou a tua carreira em 1970. Isso. E qual é o balanço desse teu período aí na imprensa de Bagé? Olha, passei por muitas coisas, né? Vi muitas coisas, algumas engraçadas, algumas nem tão engraçadas assim, mas foram tempos maravilhosos, principalmente os antigos. Convivi com grandes pessoas, com pessoas maravilhosas, colegas maravilhosos, muitos dos quais já se foram, lamento isso. Na radiodifusora, por exemplo, tinha um cara que eu admirava muito, o Domingos Matos do Pró, que já morreu, né? Pai do Felipe do Pró, que foi meu colega também, e que hoje mora em Pelotas, ele foi muito tempo do SESI aqui. Então, assim, se eu vou citar, eu vou acabar cometendo algum tipo de injustiça, porque a gente não lembra. Vai esquecer alguém. Certamente vou esquecer alguém. Lembrei dele, do Domingos, porque seguidamente o Felipe posta alguma coisa falando do pai, né? Mas foram pessoas com quem eu tive convivência maravilhosa. Bacana. Gira, eu convivi uns anos contigo e tenho orgulho de ter convivido obrigado, eu também. Alguém da tua geração, né? Galera pioneira aí da imprensa em Bagé. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não tem problema nenhum, foi um prazer. Mas esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, fica ligado nas nossas redes sociais, curte nossa página no Instagram e também acompanha as nossas publicações no Facebook. Valeu!